É o seguinte, se você não quiser assistir o vídeo, a dica dele inteiro é: se você falar rápido, as pessoas vão falar rápido com você. Se você falar devagar, as pessoas vão falar devagar com você. Se você usar palavras difíceis, as pessoas vão usar palavras difíceis com você. Mas se você usar vocabulário muito simples e devagar, as pessoas vão usar palavras simples e vão falar lentamente com vocês. A dica é essa. Não precisa nem assistir o vídeo se você não quiser. Valeu, falou. O que a gente faz quando é quase 3 da manhã, a gente tá com insônia, dor de cabeça, queimação de estômago e a gente percebe que vai se ferrar ainda mais, porque nossa garganta começa a arranhar e nosso olho começa a coçar, como se você fosse pegar uma gripe com uma conjuntivite tudo de uma vez. Sim, a gente faz vídeo pro YouTube, a gente faz conteúdo pro canal. E hoje eu quero fazer um vídeo pro Leandro e pra Dani, que é um casal de amigos meus por quem eu sou apaixonado. E eu gostaria de dizer isso, né? Mas não sei por que a gente não diz o quantas pessoas que são especiais pra gente são especiais, porque a gente perde essa oportunidade, mas eles sabem. E o Leandro e a Dani, eles estão indo pra fora, e é engraçado como a gente se define por performances, independente de quem seja. Quem joga BDO se define muito pelo GS, quem joga HOT se define pelo Elo, pelo rank lá. Então, você que trabalha na vida corporativa, você se define muito pela sua posição lá dentro e pela relação que você tem com seus colegas. E se você estuda inglês, muito provavelmente você se julga muito pela sua performance hoje, principalmente se você já estuda há bastante tempo. A gente se julga demais, se define demais pelo nível em que a nossa performance está. E não deveria, mas tudo bem, porque isso é natural e aceitável e a gente tem que entender que a gente é desse jeito mesmo. Mas aí beleza, aí a gente vai pra fora e aí o perigo disso, de se definir pelo que você consegue fazer, é que a gente sempre vai querer se colocar no máximo no lugar mais alto em que a gente puder, né? Então eu lembro quando eu cheguei no Japão e eu morria de vergonha de não conseguir falar tudo que eu queria. Então, aquele pouquinho que eu sabia falar, eu falava da maneira mais japonesa possível para as pessoas falarem: nossa, o cara tem uma pronúncia muito boa e ele fala muito rápido, né? Então era uma coisa simples, mas aí ela ia lá, falava correndo de maneira casual e eu queria que soasse natural. E quando as pessoas falavam: nossa, você fala muito bem, eu ficava feliz pra caramba. Eu falava: mano, não entendo nada do que tá escrito nessa porra aí, eu tô feliz pra caramba que você acha que eu falo bem. E o problema... E eu me ferrei muito, assim, muito mesmo no Japão. É porque, como com o pouco vocabulário que eu tinha, eu falava razoavelmente muito fluente. Eu tô falando assim, tô lembrando assim do ano 2000 e faz tempo pra caramba, sou velho pra cacete. No começo da minha vida lá, as pessoas elas tendiam a achar que eu falava muito melhor do que eu falava. E aí o que acontecia? Eu era chamado para fazer traduções, né, trabalho de intérprete. Eu era chamado para passar recados importantes. E no fim isso acabou sendo bom para mim, porque eu me desafiei por isso e eu acabei aprendendo bastante. Então, não vou dizer que isso foi de tudo ruim, mas poderia ter dado muito ruim, como algumas vezes deu. Né? E algumas vezes eu fui acabar fazendo tradução em delegacia de polícia, em que eu quase fiz o cara ser preso, porque eu não conseguia falar aquilo que eu queria falar, né? Eu estava ali porque eu falava bem, e eu era que talvez possivelmente quem falava melhor ali naquele meio, mas não necessariamente eu dominava tanto assim. E aí eu me arrependi amargamente de ter passado a impressão de que eu falava melhor do que eu falava, porque as pessoas elas começaram a contar com essa fluência toda e com esse conhecimento todo. Então, quando a gente chega num país diferente, é natural, né, principalmente depois de ter estudado o idioma por bastante tempo, é natural que você queira chegar falando né, com sotaque parecido com o deles, com uma cadência, com velocidade, né, com naturalidade, e aí você joga tudo aquilo que você sabe para passar uma boa impressão, e às vezes isso te sabota. Por quê? Porque a gente tem neurônios espelhos e as pessoas elas naturalmente elas têm uma inclinação, mesmo sem ter pago 10 mil reais para fazer aquele workshop de um fim de semana numa cidadezinha de interior de São Paulo, aquele curso que vai mudar a sua vida, que vai te dar inteligência emocional e você vai aprender as técnicas, fodendo técnicas que vão fazer você fechar todos os negócios e vender produtos com todo o seu potencial. Então, quando esses cursos eles vêm te vender raporte, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que você consegue
usar os seus neurônios espelhos de maneira que a outra pessoa sinta que você tem tudo a ver com ela. Basicamente é isso que você está aprendendo. Mas mesmo que você não pague esses 10 mil reais para fazer esse curso de 2 dias, né, no interior aí de São Paulo, mesmo que você não pague isso para o guru lá que vai mudar a sua vida e transformar a sua carreira e fazer aflorar todo o seu potencial, você naturalmente já tem esses neurônios espelhos que fazem com que você olhe para uma pessoa que tem um timing bem diferente do seu e tente se sincronizar com ela para ter uma melhor comunicação. Então, quando você chega para uma pessoa que fala muito rápido, você tem medo de falar devagar e ela se irritar com você, então você começa a falar rápido também. E quando você percebe que tem uma pessoa que fala muito devagar, um idoso, por exemplo, você vê que ele fala devagar porque ele pensa devagar, o que você vai fazer? Você vai diminuir a sua velocidade porque você quer se comunicar com ele. E se você quer se comunicar com ele, você vai fazer de tudo para que a comunicação seja o melhor possível. Então você vai se adaptar. Tá vendo como eu estou falando superficialmente de 2 conceitos aqui para chegar onde eu quero? É que agora já está muito tarde, mas eu queria chamar alguém da minha guild e assim, colocar numa trap e vir conversar aqui comigo. Então imagina eu chamando, sei lá, Manu. Então eu chamo a Manu e ela entra aqui no Discord e eu começo a conversar com ela. E eu falo, Manu, o que foi que você fez hoje no jogo? Você conseguiu enchantar alguma coisa de boa? Primeiro ela ia falar, você bebeu, você é retardado, você está com algum problema? E eu insistiria na minha ideia. Falar, não, por que é que você está me perguntando isso? Me responde se você enchantou alguma coisa. Eu duvido que 2 minutos depois de insistência da minha parte, ela não virasse para mim e dissesse, Fausto, você por acaso é retardado? Porque isso são seus neurônios espelhos agindo de forma que você tenha raporte para conseguir se comunicar com uma pessoa que está tomando a iniciativa de falar com determinado ritmo e de determinada forma com você. Então, por que é que você vai, insegura com o seu próprio inglês, chegar num outro país que não é o seu e achar que você tem que tomar a iniciativa de falar rápido com palavras difíceis da maneira mais fluente possível que você consegue? Porque a hora que você fizer isso, a pessoa que está do outro lado, ela vai ver o seu ritmo, que você falou rápido, com palavras rebuscadas, numa linguagem formal, e ela vai te devolver o inglês rápido, formal, nativo. E, mano, se vira, pedala. Agora, se você chegar nos Estados Unidos falando inglês assim, e falar, por favor, você pode me arrumar um copo d'água? E você pode repetir o que você falou aí mais devagar? Eu estou exagerando aqui para você entender que você pode se comunicar lentamente, com palavras simples. E se você falar devagar e com palavras simples, a pessoa vai olhar para você e ela não vai achar que você é retardado. A pessoa vai achar que você é estrangeiro, e você é mesmo. E por você ser estrangeiro, você não tem que falar inglês rápido, perfeito, correto, com palavras difíceis. Então chegue lá, fale devagar, pausadamente, com as palavras que você sabe. E assim, você fala, mas todo mundo lá em Nova York vive uma vida tão louca, eles vão virar as costas para mim e vão sair andando. Que saiam. Que saiam. Quando você para alguém aqui em São Paulo, a pessoa não para falar com você porque ela está atrasada. Você volta para casa chorando porque a pessoa não te deu atenção, porque ela não falou com você, porque você não tem valor nenhum? Não, porque você sabe que você estava com pressa. E se você parar uma outra pessoa e pedir uma informação e falar lentamente, a pessoa vai parar e ela vai querer te ajudar, como você também pararia se você pudesse. E lá fora vai ser a mesma coisa. Então, assim, se você tentar falar com alguém e não conseguir porque a pessoa está com pressa, não é porque você é brasileiro, não é porque seu inglês é ruim, não é porque... É porque 2 pessoas não quiseram que houvesse comunicação. Comunicação vai existir quando 2 pessoas quiserem que exista. Quando 2 pessoas quiserem que exista a comunicação, ela vai existir, mesmo que um não fale o idioma do outro. Elas vão se comunicar. Então, vocês já sabem inglês suficiente para chegarem lá, falarem pausadamente, lentamente, com vocabulário simples. E as pessoas que escutarem as palavras simples, estrutura simples, pausadamente, eles vão entender a situação de vocês e eles vão falar simples, pausadamente. E vão repetir se for necessário.
e talvez não 100% das pessoas, mas se das 5 pessoas que vocês abordarem, uma fizer isso, beleza, a comunicação está acontecendo. E eu vou dizer outra coisa, esses mesmos neurônios espelhos aqui, eles vão impedir que vocês continuem falando lentamente, pausadamente, com palavras simples pro resto da vida. Por quê? Porque por se exporem o dia todo dia ao idioma, vocês vão começar a entender isso cada vez melhor. E aí vocês vão querer começar a imitar os outros. Porque vocês vão ver como eles falam, vocês vão ver como eles se expressam. E vocês vão começar a conseguir se expressar exatamente da mesma forma. Né? Então, aqui no Brasil, eu vejo muito aluno, e talvez vocês dois se incluam nesse bolo, que fica falando, nossa, como eu sou burro, porque ele explica tão bem e eu não aprendi. Nossa, como eu sou burro, porque eu já estudei isso daqui e eu não lembro. Não é uma questão de inteligência, de entender. Né? Quando você vê uma menina fazendo a velocidade 5 do CREAL lá, você entende, aquilo é fácil de entender. Não significa que você vai conseguir fazer igual. E o que está faltando é o neurônio espelho, ver um monte de gente se expressando de uma determinada maneira, de forma que vocês possam imitar. Então, o que está faltando aqui? Experiência de vida suficiente, contato suficiente, para que vocês reproduzam aquilo que vocês estão vendo. E lá vocês vão ter abundância disso. Mas não cheguem querendo fazer velocidade 5. Cheguem, impõem o espaço de vocês, mostrem que nível vocês estão, e aí, gradualmente, dia após dia, tendo contato com todo mundo que está lá, vocês vão perceber que o jeito que vocês pedem o pão é diferente do jeito que eles pedem o pão, e que o jeito que vocês pedem o café é diferente do jeito que eles pedem o café. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a imitar. E aí daí vem a naturalidade, daí vem a fluência. Não tem como você ter naturalidade, fluência, antes de ter contato. Vocês precisam chegar lá primeiro e ver primeiro. A base está formada. É chegar lá e colocar isso para fora. O problema é que se você tenta chegar muito rápido, você pode causar uns traumas de comunicação, uma dificuldade de comunicação, porque as pessoas já começaram a falar rápido demais com vocês, de maneira que vocês se fechem. E aí você viajou para fora, está gastando uma fortuna, está tendo uma puta de uma oportunidade, mas está fechado com medo de passar vergonha de novo. Não. Né? O fato de você não ter fluência no idioma que não é o seu não é demérito nenhum. Né? Vide um monte de americanos agora que estão vindo pra cá e tentam falar português, e a gente morre da risada do jeito bonitinho que eles falam inglês, mas você não fala assim, nossa, que retardada, burra pra caramba, olha, falando bonitono, que ridícula, débil mental. Não, você fala que lindo. E ela é inteligente porque ela fez uma associação de bonitona, então bonitono deveria ser uma palavra assim. Você fala, meu, que legal essa pessoa se expressando. Sejam essa pessoa, não tenham vergonha, porque se a pessoa ri é porque tá bonitinho, não é porque você é ridículo. Se livrem dessa impressão que só faz mal, só atrapalha. Vocês têm que ir, vocês têm que curtir, vivenciar, viver. E voltar para cá com uma base tão grande, mas tão grande, que esses neurônios aqui eles possam espelhar aquilo que vocês viram pro resto da vida. Então vocês vão ver milhares de pessoas dizendo bom dia, e aí vocês vão descobrir qual é a maneira natural de vocês dizerem bom dia. Então vocês vão lá para ampliar uma base de dados, vocês têm que estar abertos a isso. Tá? Então a dica, chegou lá, fala devagar, fala fácil. As pessoas vão falar devagar, vão falar fácil. Vocês vão aprender dia após dia palavras novas, maneiras novas de se expressar, e aí vocês vão aumentando a velocidade conforme a condição de vocês e a audição, né, o listening de vocês permitir. E aí, a hora que vocês perceberem que vocês já têm velocidade para isso, vocês podem chegar num ponto e pensar, tá, eu conseguiria falar rápido se eu quisesse, mas eu prefiro falar mais devagar porque esse é o meu ritmo. E eu não preciso correr mais do que eu quero só para provar que eu posso. Pense a respeito disso. E eu desejo todo o sucesso do mundo nessa empreitada, nessa viagem. E o WhatsApp tá aí pra gente participar. Tamo junto.